Nosso Evangelho de hoje é João 6, de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Jesus passou para o outro lado do mar da Galileia ou de Tiberíades. O termo mar é dado por Israel a toda grande quantidade de águas. Então, Jesus atravessou por muitas vezes esse grande lago, o mar, a fim de anunciar o reino também do outro lado e testar, talvez, segundo Teofilacto, a vontade do povo e tornar os homens de cada cidade mais ávidos e solícitos da fé. A multidão que o seguia estava realmente ávida, mas de milagres. Sabia que Jesus havia curado cegos, coxos, aleijados, expulsado demônios, ressuscitado mortos, entre outras coisas. Então, ele poderia fazer também ali alguns desses milagres. São João Crisóstomo diz que a busca por milagres indica o quanto grosseiras eram suas almas. Os mais sábios, por sua vez, inclinavam-se para a doutrina. De fato, Jesus subiu o monte e sentou-se com seus discípulos para os ensinar. Dentre tantos ensinamentos, alguns deles se referiam à multidão faminta e ao modo como seus discípulos encarariam essa realidade. Jesus colocou-os à prova, testou-os em pleno ensinamento. Esse evento é também tratado por todos os evangelistas. Certamente um evento muito importante para os apóstolos e discípulos e para toda a comunidade eclesial. Nesse capítulo, João cita, além dessa multiplicação, também a caminhada de Jesus sobre as águas e o encerra com um discurso sobre o pão do céu e a crise em muitos discípulos. Nessa multiplicação dos pães, alguns temas são abordados, como a ida a um lugar abandonado, presença de uma multidão, a Páscoa dos judeus, a incompreensão do povo diante do sinal operado por Jesus, a atuação dos discípulos e a iniciativa do Mestre na ação e realização do milagre. Pois bem, Jesus vê a multidão vindo a ele. Não é qualquer multidão, mas um povo faminto, tanto do alimento natural quanto do espiritual. Uma multidão de sofredores e de incrédulos ao mesmo tempo. Nos sinóticos, Jesus vê e tem compaixão. Aqui, João cita somente a iniciativa de Jesus e a certeza do que deveria fazer.
Já nos sinóticos, são os discípulos que tomam a iniciativa. O acento joanino é tremendamente cristológico, tanto na iniciativa da ação, quanto no modo de entender o que se passa com aquele povo. Em João, são os discípulos que preparam a multidão, mas é Jesus quem lhe dá de comer. Os discípulos preparam e Jesus concede a graça do alimento salvífico. Um dado importante é o fato de a multidão estar vindo a Jesus. Esse vir a Jesus indica também, na atualidade, o povo que procura incansavelmente a casa de Deus, na tentativa de ser saciado de suas necessidades e que deve encontrar os discípulos de Jesus dispostos a conceder-lhe o alimento essencial. O povo continua vindo a Jesus. A questão é saber se os discípulos atualmente estão realmente com ele e para ele. João traz para esse texto duas coisas importantes. Uma referência à Páscoa judaica e uma referência à ceia. De fato, o modo como é narrada lembra a celebração eucarística que já era celebrada antes do escrito joanino. Aquilo que já era vivido pela comunidade cristã é citado no texto. A liturgia precede o escrito do Novo Testamento. Quando é citado, por exemplo, o cuidado com as sobras dos pães, lembra muito o cuidado devido às sobras das partículas eucarísticas. O número 12 lembra a totalidade, a plenitude e universalidade. Nesse sentido, os 12 cestos restantes indicam que esse alimento é para todos. O povo não entendeu o sinal. Ninguém duvida da ação de Jesus, mas não alcança seu verdadeiro sentido. Esse é o grande problema. Ao vivenciar esse evento, o povo imediatamente ligou Jesus à ideia messiânica de Israel, mas não da forma como Jesus entendia. O povo quis Jesus rei de Israel, um político poderoso, libertador daquela gente. A esperança política de libertação eclipsou a verdadeira busca pela libertação interior da humanidade. Querer Jesus como libertador político é o mesmo que optar pela continuidade do homem velho, racional, filho das ilusões mundanas. Jesus deseja que cada um, sem medo, o procure como o libertador, aquele que livra do pecado, que oferece vida nova, mesmo na dor, no sofrimento cotidiano. Aquele que oferece a verdadeira vida, a vida eterna. Aquele que liberta socialmente, mas como consequência de uma vida convertida, mudada segundo sua graça e seu amor. Aquele que exige, antes de tudo, que o homem se volte primeiro para Deus e, por causa de Deus, para o bem maior do outro, seu irmão. Que neste dia especial, 2 de maio, dia de Santo Atanásio, estejamos sempre mais voltados para Deus, olhos fixos nele, crendo verdadeiramente no seu poder e na sua ação, que liberta e nos salva. Que Santo Atanásio interceda por todos nós. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.